Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Larissa, da Spa in the World, da loja Esoteric. E hoje, aqui de coração aberto, a gente trouxe o nosso entrevistado Ariel. Ele vai trazer uma informação muito bacana e vai compartilhar um conhecimento enorme com vocês ligado ao tarô. É uma informação que todo mundo gosta, todo mundo quer saber. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o tarô. Obrigada, Ariel, pela participação, pela presença. Queria agradecer aí toda a sua disponibilidade. O que você quer começar a contar? O que você quer passar de informações para as pessoas? Olá, muito obrigado pelo convite também. E obrigado a você que está assistindo. O tarô é uma forma de comunicação. E falar disso é muito importante, principalmente expor para as pessoas, para justamente quebrar aquele tabu, aquele medo que as pessoas às vezes têm, né? Quando se fala tarô, vem justamente aquela ideia muito misteriosa. E na realidade, por o tarô ser uma forma de comunicação, a comunicação nos ajuda a evoluir. Então tudo aquilo que faz com que nós possamos evoluir, nos auxilia. Né? Então o tarô ele é um método que vai auxiliar para a nossa evolução. Excelente. Né? E o tarô, ele tá ligado à religião, não tá? Porque muitas pessoas acreditam que questionam em relação a isso, né? Na grande realidade, o tarô em si, ele não tá ligado à religião alguma. Tanto que existem muitas histórias a respeito da criação do tarô. É difícil da gente falar sobre isso porque é uma coisa muito antiga. Então existem pessoas que dizem que surgiu no Egito, existem pessoas que dizem que surgiu na França. E hoje o que a gente tem de base científica traz a ideia de que o tarô, um dos mais antigos, veio justamente da França, que é o tarô de Marsella. Nessa época, a igreja estava muito em ascensão, já trazia bastante aquela força, também muitas partes opressoras também da igreja nessa época, apesar do próprio tarô de Marsella ele ser inspirado nas próprias vidraças das catedrais das igrejas. Hoje em dia, isso já está sendo um pouco mais quebrado, essa questão de ter ligação ou não com religião, apesar de que ele é muito praticado dentro de algumas religiões. Por exemplo, eu como tarólogo já recebi todos os tipos de pessoa, então desde o pai de santo até o pastor evangélico. Entendi. Todos os tipos de pessoa, porque quando a gente fala de comunicação, a comunicação está aí para todos, vai da sua compreensão, de como você consegue enxergar essa comunicação. Então, por o tarô ser um método de leitura, de evolução, a gente pode utilizar isso dentro de toda e qualquer religião. Então não precisa de necessariamente uma questão espiritual, não precisa de necessariamente a pessoa ser iniciada em alguma determinada arte, em algum tipo de magia, alguma coisa assim, para que ela possa ler. Na grande realidade, toda e qualquer pessoa consegue ler o tarô. Só que ele vai exigir um pouco de concentração, um método mais adequado, ele vai exigir algumas coisinhas para que você consiga interpretar, porque é como se fosse uma língua e você é o intérprete. Então, se você está lendo o tarô, você é um intérprete. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa de outro país e daí você vai traduzir tudo aquilo que aquela pessoa está falando, e é basicamente isso que a leitura do tarô faz. Quando você abre as cartas ali na frente, você vai ter uma dinâmica de leitura e você vai traduzir para a pessoa tudo aquilo que está acontecendo. Então, não precisa necessariamente de uma ligação com religião alguma para que isso aconteça. Então a pessoa, na verdade, ela precisa estudar um pouquinho mais a fundo, né? Fazer algum curso específico e entender a técnica das leituras para conseguir passar isso? É muito importante também, mas também não é necessário especificamente que a pessoa faça um curso. Existem pessoas, veja bem, que hoje elas conseguem fazer leituras simplesmente pela intuição. Isso é muito presente, principalmente nos cartomantes mais antigos, aquelas ciganas, né, os ciganos que fazem aquelas leituras mais dinâmicas, mas nós somos seres humanos, estamos encarnados aqui, e estamos suscetíveis a todo e qualquer erro, então nem sempre nós estamos bem. Por esse fator é muito importante que a gente saiba lidar com os métodos. Se eu sei a metodologia de como trabalhar com aquilo, fica mais fácil. Se eu sei o que uma palavra significa, mesmo que eu não esteja interpretando essa palavra, eu consigo dar uma resposta um pouco mais clara. Então o tarô vai funcionar assim também. Entendi. E como funciona essa questão da comunicação, da leitura do tarô, a questão da comunicação num geral em relação ao tarô? Certo, então, o tarô, ele lê a energia. Tem muita gente que confunde o tarô com ler o futuro da pessoa, ou ler o passado, e por aí vai, adivinhação, né? E o tarô, na realidade, ele vai fazer uma leitura energética. Por quê? Todas as pessoas estão vibrando em uma determinada frequência. Ou seja, se eu estou vibrando positivo, eu estou alegre, eu estou feliz, eu vou, consequentemente, estar atraindo essas energias mais positivas, mais alegres e mais felizes. Se eu estou vibrando mais negativamente, eu vou estar atraindo essas energias mais negativas. Então, vamos supor,
Se uma pessoa está tomando um determinado rumo, está tomando um determinado caminho, e esse caminho não é um caminho muito bom, é um caminho um pouco negativo, com a leitura do tarô eu consigo chegar à conclusão de qual é o futuro mais aproximado que aquela pessoa vai conseguir atingir mediante o que ela está vibrando ali. Entendi. Então, essa leitura é a leitura energética, partindo do princípio de que todos nós temos a aura, nós temos o chakra e nós conseguimos nos sentir. Então eu sinto sua energia, você sente minha energia, você sente a energia do ambiente, por aí vai. O tarô, ele vai acessar a energia da outra pessoa, que nós chamamos de consulente, e acessando essa energia da outra pessoa, a gente consegue expor ali todas as possibilidades, tudo que tem ali de mais próximo que pode vir a acontecer ou também que já aconteceu. Então ele vai auxiliar bastante na autodescoberta do consulente também. Isso é bem bacana porque às vezes a gente, né, a maioria das vezes a gente emana uma energia que a gente nem sabe que está emanando, né? Porque a gente vai no dia a dia, na correria, a gente nem presta atenção no que a gente está fazendo e quando a gente senta para conversar com um tarólogo, a gente vai começar a entender qual é a energia que a gente está emanando, quais são as possibilidades e por onde a gente pode seguir, certo? Com certeza, exatamente. E o tarô, ele vai auxiliar, não só o tarô, assim como várias outras formas de leitura, nós temos aí a runas também, a búzios, o próprio baralho cigano e por aí vai. Toda forma de leitura vai auxiliar no autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas sentam para realizar uma leitura, um jogo de tarô, e elas estão em determinada frequência, mas não percebem, assim como você falou. E o tarô, ele vai trazer e vai expor essa energia, essa vibração de uma forma que a pessoa mesmo vai pensar e vai refletir, porque ela vai olhar para dentro dela mesmo e vai trazer aquela mensagem. Por isso que dizem popularmente, né, as cartas não erram. Sim, porque, não mentem. E não mentem, exatamente, porque é aquilo que é a verdade. Sim. A energia, ela não mente. Independente do que a pessoa está dizendo. Ela pode estar dizendo uma coisa, mas ela está emanando outra. Com certeza. E é isso. Muito bacana, muito bacana. E existem vários tipos de tarô, vários tipos de baralho. E como que funciona, assim? E quais são os tipos de baralho e os tipos de tarô que são trabalhados? Existem muitos. Não só de tarô, né? Mas como a gente estava falando, de várias formas de leitura energética. Como as runas, né? Os búzios, por aí vai. Só que o tarô em específico, por ser um método, ele é um método que utiliza de 78 cartas, sendo divididas 22 cartas sendo os arcanos maiores, arcano em latim é mistério, e 56 cartas são os arcanos menores. Então a gente tem no total 78 cartas. Dessas 78 cartas a gente pode chamar de tarô porque é uma metodologia específica. Agora, existem vários tipos de baralho, vários tipos de tarô com temáticas diferentes. Né? Hoje nós temos 3 métodos muito importantes. Nós temos o método do tarô de Marselha, um dos mais antigos, esse que foi desenvolvido na França. Nós temos o método do tarô de Rider-Waite, esse daí foi desenvolvido, se não me engano, na Inglaterra. E nós temos também o método do tarô de Thoth, que foi desenhado por Aleister Crowley. Esses 3 métodos são muito fortes e influentes até hoje. Desses 3 métodos a gente tem uma pancada de tarô, a gente já tem aí mais de 7.000 temas. Nossa. Então existe o tarô das bruxas, o tarô dos magos, o tarô da fraternidade branca, o tarô do arco-íris, existe o tarô das fadas e por aí vai. Vai da forma com que a pessoa se sente mais à vontade. Por exemplo, se eu frequento um terreiro de Umbanda, por exemplo, e para mim é mais fácil eu entender Xangô, ao invés de entender a justiça, eu vou atribuir justiça a Xangô. Então a pessoa vai utilizar a carta que fala Xangô. Se eu frequento um centro espírita, eu consigo utilizar uma carta que fala mais sobre os mestres da grande fraternidade branca. Se eu frequento a igreja evangélica, nós temos tarôs também que falam de vibrações das igrejas evangélicas, falam de feriados, falam de dias. É muito importante a gente conseguir atribuir. Nós temos o tarô do Reiki, também falando dos grandes mestres do Reiki, do grande Mikao Usui. Então vai variar muito da forma que a pessoa entende, da forma que a pessoa se sente mais à vontade para conseguir realizar aquela leitura de uma forma mais esplêndida. Mas o objetivo em si, o resultado, ele é o mesmo. É o mesmo. Independente do tipo de baralho e como é feito, certo? Exatamente, o resultado é o mesmo, mas existem alguns baralhos que, por exemplo, facilitam um pouco mais a leitura. Vamos supor que uma pessoa ela vai fazer alguma pergunta determinada a descobrir algo sobre relacionamentos. Tá. Nessa pergunta, se eu tenho algum tipo de baralho que vibra mais próximo desse assunto de relacionamento, eu vou conseguir obter uma resposta um pouco mais próxima.
Agora, se eu tenho um baralho que vibra mais no assunto espiritualidade, eu vou conseguir também obter a resposta do relacionamento, mas ela não vai ser tão clara pro consulente, ou seja, para a pessoa que está vendo, porque as imagens auxiliam muito para que a outra pessoa entenda o que eu tô dizendo. Muito bacana. Olha, para vocês verem aí, é um mundo bem complexo, são infinitas possibilidades para você ir atrás, investigar, entender, compreender e buscar informações como o Ariel, né, que são pessoas que têm ali um conhecimento muito grande para passar pra gente. Ariel, você faz algumas outras terapias? Qual é o seu trabalho? Se você quiser falar um pouquinho de você. Ah, que legal. Eu sou professor de terapia holística, acupunturista, trabalho aqui na Delis, terapias e cursos, e aqui a gente ensina todo tipo de terapia, porque a mudança precisa partir primeiramente de você. Você faz o seu mundo, você vibrando uma determinada frequência, você atrai essa determinada frequência. Então, se eu vibro positivo, eu atraio energias positivas. Não adianta eu colocar na rádio de rock e esperar ouvir reggae. Eu preciso colocar na rádio de reggae para ouvir reggae. Então a gente trabalha com esse tipo de terapias, a musicoterapia, a acupuntura auricular e várias outras, a massoterapia também, e vários outros tipos de terapia que nós damos aula aqui no colégio. E uma complementa a outra, né? Com certeza, com certeza. É bem bacana. Ariel, gostaria de agradecer de coração pela oportunidade, por todo o conhecimento que você passou pra gente, para os nossos companheiros, para as pessoas que nos seguem nas redes sociais. Eu vou colocar o contato do Ariel aqui na nossa descrição. Se vocês quiserem, entrem em contato com ele. É um excelente profissional e tem muito conhecimento para passar para vocês. Gratidão, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Namastê a todos vocês. Curta a nossa página, nos siga nas redes sociais, curta o nosso vídeo, compartilhe, leve essas informações para todo mundo, porque é muito bacana a gente ter assim, um conhecimento um pouquinho maior. E não esquece de curtir e ativar o sininho. Toda vez que a gente subir um vídeo, vocês vão ser notificados dos novos vídeos que estão sendo publicados.